Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui diretamente do meu estúdio caseiro, do meu próprio quarto, como a maioria de nós está fazendo atualmente. Vocês me ouvem? Bom dia a todos. Durante essa hora que nós vamos ter juntos, eu gostaria de conversar um pouco sobre distúrbio eletrólito, né? Eletrólitos no eletrocardiograma. Gostaria só de um feedback para saber se vocês veem a apresentação que eu estou aberta com ela aqui. Vocês conseguem ver aí? Obrigado, pessoal. Então, bem-vindos, bem-vindas. Eu acho que falar de distúrbio eletrolítico cabe muito bem quando a gente já conhece um pouco do eletrocardiograma, né? Aquelas ondas que a gente tem que observar, ritmo cardíaco. Então, partindo desse pressuposto, eu vou direto ao assunto, porque a gente tem pouco tempo. E eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Vamos lembrar só de um pouquinho de eletrofisiologia cardíaca. Existem 4 eletrólitos, pessoal, extremamente importantes quando a gente fala de eletrocardiograma, né, de potencial de ação. O sódio, o cálcio, o potássio e o cloreto. Certo? Esses 4 eletrólitos, eles são extremamente essenciais para o desenvolvimento do potencial de ação, para a ocorrência da despolarização celular, né, e para aquilo que a gente vê no eletrocardiograma. Então, é em torno desses eletrólitos que a gente vai estudar esses distúrbios eletrolíticos. Sendo que um dos distúrbios mais comuns e recorrentes aqui, até porque é muito comum para pacientes que têm insuficiência renal, né, aguda ou crônica, são os distúrbios do potássio. Distúrbios do potássio, a hipocalemia ou hiperpotassemia, e a hipocalemia, a hipopotassemia, né, são aí os que verdadeiramente se destacam dentre eles. Seguido dos distúrbios da calcemia, do cálcio. Aí você deve perguntar se os distúrbios da natremia e do cloreto também alteram o eletrocardiograma. Alteram, tudo bem. Só que as alterações, quando a gente fala de sódio e cloreto, são mais inespecíficas. E, geralmente, essas alterações elas vêm em conjunto com distúrbios da calcemia e distúrbios da potassemia. Tá certo? Portanto, sem mais delongas, vamos para o eletrocardiograma. Não tem outra forma de a gente aprender eletrocardiograma se não for testando. Vamos começar com a hipercalemia. A gente sabe que, geralmente, os níveis de potássio vão de 3,5 a 5,5 miliequivalentes, né, por litro. Isso no sangue. Então, quantidades menores do que 3,5 ou maiores que 5,5 podem já acarretar alguns distúrbios eletrocardiográficos dos nossos pacientes. Falando de aumento de potássio, geralmente, a partir de um nível de 6 miliequivalentes por litro, a primeira coisa que você vai notar no eletrocardiograma são as ondas T, né, de base estreita, altas, de grande amplitude e apiculadas. Ora, esse achado, ele é um dos primeiros achados que você vai perceber no eletrocardiograma do seu paciente, principalmente nas regiões de precordiais, tá certo? V1, V2, V3, V4, V5. Isso deve chamar nossa atenção logo, de cara, e a gente precisa fazer uma diferenciação. A gente chama de diagnóstico diferencial. Nós não damos diagnóstico eletrocardiográfico, mas nós precisamos entender do diagnóstico diferencial para a gente não se confundir. Por quê? Porque nos primeiros 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, da síndrome coronariana aguda, tipo infarto agudo do miocárdio, as ondas T, elas acabam tendo essa mesma característica, né? Elas se tornam altas,
No entanto, elas não ficam apiculadas, como nós estamos observando aqui na hipercalemia, tá, pessoal? A gente tem uma onda T realmente mais alta, você vai ter o complexo QRS, uma onda T mais alta, só que geralmente essa onda T não vai ser apiculada, ela vai estar mais elevada, porque geralmente a onda T, ela deve ter aí aproximadamente 25% do tamanho do QRS, tá? E aí a gente só não vai poder confundir isso. Outra coisa interessante para a gente diferenciar essa onda T da onda T da hipercalemia, da onda T da síndrome coronariana, é que geralmente na síndrome coronariana, essa onda T, ela vai surgir nas derivações relacionadas ao infarto. Então, nas derivações relacionadas ao infarto, você vai ter esse aumento aí da onda T, e na hipercalemia, isso vai estar mais difusamente espalhado no eletrocardiograma. Então, você vai encontrar em outras derivações também essa onda T apiculada, tá certo? Isso deve chamar a atenção da gente. Inicialmente, por volta de 7 mil equivalentes por litro, o QRS ele também tem a tendência de se alargar, tá? Nesse caso. Vai haver um encurtamento do segmento ST, algumas vezes, né? Mas vai haver o alargamento. Inicialmente, essa base do QRS é normal. O QRS ele gira em torno de 3 milímetros, no máximo. Deixa eu só diminuir aqui essa... O QRS geralmente tem 3 milímetros de comprimento. Do início do QRS até o final do QRS, isso aqui tem mais ou menos 3 milímetros, que dá 120 milissegundos. Então, esse QRS, na hipercalemia, ele tende a se alargar à medida que os níveis de potássio começam a aumentar, certo? Então, a segunda coisa que você vai observar é o alargamento do QRS. Ele vai começar a aumentar de duração, acima de 120 milissegundos, ou 3 milímetros. São 3 quadradinhos pequenininhos desses aqui, certo? No eletrocardiograma. Outra coisa interessante que vai acontecer é a diminuição do intervalo QT. Deixa eu apagar aqui. O intervalo QT, como a gente bem sabe, ele vai... Vou pegar aqui ele vai do início do complexo QRS até o final da onda T. QT, intervalo, né? É o intervalo QT. Esse intervalo QT, ele começa a ter uma diminuição na fase inicial. Então, a gente já detectou aqui 3 coisas. E o intervalo QT, professor, vale quanto? Geralmente, para homens, né, esse intervalo QT vai até 450 milissegundos. Isso a gente fala do QT corrigido, né? Você calcula ali, corrige pela frequência do paciente. E para mulheres, esse QT vai até mais ou menos 470 milissegundos, é o máximo que ele pode ter, tá? E qual é o mínimo, professor? 340 milissegundos. Então, esse QT começa a encurtar e chegar próximo de 340 milissegundos. Só que 340 milissegundos, da mesma forma que um QT longo, ele pode gerar arritmias que podem ser fatais para esse paciente. Geralmente, os distúrbios eletrolíticos acabam terminando numa arritmia grave ou uma paragem cardíaca, certo? Bem, o que mais que nós temos aqui no eletrocardiograma? Vamos observar. Esse eletrocardiograma é um eletrocardiograma de uma hipercalemia ainda leve. Nós percebemos as ondas T apiculadas, a gente não calculou o intervalo QT, mas a gente percebe que ele está mais curto, né? Só visualizando um pouquinho, porque a gente vai medir daqui da onda R até a outra onda R. Então, a gente traça
a metade aqui, e a gente percebe que a onda T termina bem antes da metade aí, a distância entre uma onda R e a outra onda R. Tá bem? Claro que a gente vai ter que calcular isso aqui. Você calcula os milímetros, depois você calcula quantos milissegundos esses milímetros equivalem, e aí você bota na calculadora lá, do QT corrigido, e ela faz para você rapidinho. Tá certo? Quando a hipercalemia aumenta, né, valores ali perto de 8, 9 miliequivalentes por litro, nós vamos ter aí, olha só o que aconteceu aqui com o QRS desse paciente. QRS de base bem alargada, tá certo? Isso aqui é a progressão da hipercalemia, né? A onda T fica invertida. E a onda P começa a diminuir. Então, o que, é que a gente vai ter aí com níveis de 8, 9 miliequivalentes por litro de potássio? Alargamento desse QRS, inversão da onda T e diminuição da onda P. Então, são eventos aí que a gente começa a observar nitidamente. E se você se depara com um eletrocardiograma desse, você pode suspeitar claramente de hipercalemia. Não vai restar dúvida para você que aqui você vai ter uma hipercalemia. Tá? Esse paciente mede os valores de potássio e aqui a gente busca a correção desse potássio. Professor, a gente pode solicitar o eletrocardiograma? Geralmente nos hospitais, a gente não solicita eletrocardiograma. Aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, a gente não solicita. Existem hospitais no Brasil onde o enfermeiro, diante de um quadro complicado do paciente, ele pode, eventualmente, solicitar o eletrocardiograma. Nem solicitar, na verdade, vamos falar, ele vai fazer o eletrocardiograma. Por exemplo, quando eu trabalhava na assistência, e eu via um paciente com um quadro, né? Eu trabalhava com cardiologia, e aí eu pedia para os meninos fazerem, se eles tivessem disponibilidade, eu mesmo ia lá e fazia o eletrocardiograma. E aí interpretar esse eletrocardiograma e, se fosse necessário, acionar o serviço médico do local, tá certo? As bradiarritmias, à medida que esse nível de potássio aumenta, elas também são passíveis de ocorrer, tá certo? Então a gente vê aqui que o ritmo cardíaco ele começa a diminuir. Outra coisa interessante é que pode aparecer fibrilação atrial, né? Arritmias ventriculares, parada cardíaca, até o bloqueio sinoatrial. Tá bom? Então esse é o quadrozão da hipercalemia. Nesse quadro aqui, eu nem queria comentar agora não, porque eu vou comentar isso aqui depois com vocês, tá certo? Vou pular esse slide. Cadê o... Aí nós vamos falar sobre a hipocalemia, tá certo? Eu acho que ficou meio... Eu acho que ele fez a troca das coisas. Não vou comentar sobre esse slide número 4, vou comentar sobre esse slide número 5, mostrar para vocês que existe também a possibilidade de, numa hipercalemia mais severa, aparecer um supradesnivelamento do segmento ST, ó, tá vendo? Então, há um supradesnivelamento do segmento ST, simulando aí infarto do miocárdio. Na verdade, esse paciente não tem infarto do miocárdio. Como que a gente vai fazer essa diferenciação, professor? Notar que esse supradesnivelamento, ele é difuso, ó. Ele acontece em muitas derivações, tá?
Observe que ele está praticamente em todo o eletrocardiograma. Então, com níveis de potássio muito altos, a gente pode suspeitar de síndrome coronariana nesses pacientes. Agora, como é que a gente faz o diferencial? Primeira coisa, para o paciente chegar no nível desse de hipercalemia e apresentar esse tipo de eletrocardiograma, ele também vai ter o esmaecimento total da onda P. Olha, observe que a onda P, ela desapareceu, certo? Ela sumiu. Então, você não tem onda P em nenhuma derivação, onda P identificável. Tá? Observar a segunda coisa. O supradesivelamento, ele vai acontecer difusamente, praticamente em todo o eletrocardiograma. Aí você vai pensar, poxa vida, quer dizer que o cara teve supradesivelamento em todo o eletrocardiograma? Isso é muito inusitado, isso é praticamente impossível de acontecer, porque, já imaginou? O cara tem todas as artérias, tanto do ramo direito quanto do ramo esquerdo, coronariano, obstruídas. Isso é muito raro. Na verdade, eu nunca vi nenhum caso. Se alguém viu algum caso desse tipo, escreva sobre o caso, porque é muito interessante. Mas, geralmente, no infarto agudo do miocárdio, a gente tem comprometimento de algumas paredes específicas, né? Ou do lado esquerdo ou do lado direito. A gente não tem esse quadro difuso que a gente está vendo aqui. Bom? Indo para frente. Nós temos um quadro agora de hipocalemia. A hipocalemia, ela vai ser um pouco mais discreta no início, né? O que é que vai chamar a atenção da gente na hipocalemia? Principalmente a proeminência das ondas U. A gente vai ver ondas U aparecendo no eletrocardiograma. Só que você pode perguntar para mim, professor, ondas U não é algo normal, né, de aparecer? Sim. Só que as ondas U, elas devem aparecer numa proporção menor do que a onda T. A onda U, geralmente maior do que a onda T, ela pode, né, ela deve sempre chamar nossa atenção para o quadro de hipocalemia, diminuição aí do potássio sérico, certo? Então, proeminência de onda U, tá certo? Diminuição da onda T. A onda T lá na hipercalemia, ela vai ficar alta e hiperaguda, né? Apiculada também, com o pico fino, como se fosse uma antena de hino. Aqui na hipocalemia, não. A tendência da onda U, ela da onda T, é achatar. E a onda U, observe que ela vai se tornando bem mais nítida, bem mais proeminente do que a onda T. Tá certo? Também podem acontecer arritmias ventriculares no quadro de hipocalemia, visto que o potássio é extremamente importante na fase de repolarização, ele precisa sair da célula, né? Se o paciente está hipocalêmico, é porque existe muito potássio intracelular, isso vai atrapalhar a fase de despolarização, a fase 3, e finalzinho da fase 3 também, metade ao finalzinho da fase 3. E aí, nesse período, é um período muito vulnerável para a célula cardíaca, e esse coração pode entrar em arritmias. Bom? Próximo caso que eu vou falar para vocês. Então, a gente falou aqui sobre a hipercalemia, falamos sobre a hipocalemia, e a gente vai falar sobre agora distúrbio de potássio, né? Lá no potássio, a gente também pode ter a hipercalcemia ou a hipocalcemia, bom? Na hipercalcemia, vai haver nitidamente o que nós percebemos nesse eletrocardiograma. A diminuição do intervalo QT. Hipercalcemia. Diminuição do intervalo QT. Então, intervalo QT, a gente sabe que é um intervalo entre o início da onda do QRS e o final da onda T. Então, na hipercalcemia, vai haver essa diminuição do
intervalo QT. Talvez seja esse o achado mais gritante, né? Mais chamativo da hipercalcemia. A custa de que esse intervalo QT vai diminuir? A custa da diminuição do segmento ST. Bom, o segmento ST diminui e a gente vai ter essa diminuição do intervalo QT. Claro que vale ressaltar que esses distúrbios eletrolíticos, eles geralmente não vêm sozinhos. Como os pacientes estão com várias comorbidades, nós podemos encontrar hipercalcemia, né, junto com hipercalemia e associações de distúrbios. E aqui a hipocalcemia. A hipocalcemia vai ser o contrário. Vai haver um aumento da duração aí do intervalo QT. Vamos observar aqui, ó. Olha só a característica da hipocalcemia. Observe que o segmento ST, que é esse que eu marquei aqui para você, ele está retificado na linha de base do eletrocardiograma. Vou desenhar aqui a linha de base. Então, esse segmento ST, ele começa a prolongar e afasta a onda T do QRS. Isso faz com que haja esse prolongamento do intervalo QT. Então, quando na hipercalcemia tem pouco cálcio dentro da célula, o intervalo QT diminui. Porque o cálcio ele é responsável pela fase 2. Né? O cálcio ele é responsável por essa fase de platô do potencial de ação. Então, ora, se existe hipercalcemia, cálcio está fora da célula, então essa fase 2 ela vai se tornar estreita. Isso aqui é o caso de hipercalcemia. Isso leva ao aumento do intervalo QT. Já na hipocalcemia, o contrário acontece. Na hipocalcemia, tem pouco cálcio sérico, mas tem muito cálcio dentro da célula. Isso causa um prolongamento dessa fase 2 e, consequentemente, um prolongamento do intervalo QT. Aumento do intervalo QT. Tá certo? Então, são totalmente opostos. Na hipercalcemia, você vai ter um encurtamento do intervalo QT e na hipercalcemia, você vai ter o prolongamento do intervalo QT. Fora outras situações que possam prolongar o intervalo QT, a hipocalcemia deve ser investigada. Observar também que na hipocalcemia, né, diminuição do cálcio sérico, o segmento ST, geralmente, ele vai ficar retificado. Geralmente, ele vai ficar retificado na linha de base. Tá? Isso também deve chamar a nossa atenção. Com a onda T bem mais afastada. Por quê? Porque existe prolongamento do intervalo QT que se dá dessa maneira. A onda T fica bem mais, só que o segmento ST, ele não fica retificado. Ele já fica com alguma inclinação. Né? No caso da hipocalcemia, você vai ter um segmento ST totalmente retificado na linha de base. Isso aqui é o que vai fazer você observar e ver que realmente se trata de um distúrbio do cálcio. Bom? E aí nós vamos para uma discussão aqui. Nós temos duas discussões a fazer. O professor vai falar do magnésio, vai falar do cloreto, não. Por quê? Como eu falei para vocês, eles geralmente acarretam alterações inespecíficas no eletrocardiograma, né? Às vezes aumento de pressão, ou aumento de frequência, alteração de ritmo, coisas que são meio inespecíficas. As mais específicas são relacionadas aos distúrbios do potássio e aos distúrbios do cálcio. Tá? Até porque o tempo não
nos permitiria essa discussão mais abrangente. Eu trouxe as mais específicas, mais importantes. Mas aqui nesse eletrocardiograma existe um achado que chama muito a nossa atenção. Esse padrão eletrocardiográfico é um padrão que nós chamamos de padrão de Brugada, é a síndrome de Brugada. O que é que a gente tem na síndrome de Brugada? Vamos lá, tentar aqui verificar para ver. Geralmente, na síndrome de Brugada, esse aqui é o padrão tipo 1 de Brugada, a gente vai olhar lá nas derivações direitas do paciente, e o paciente vai ter um padrão como se fosse um padrão de bloqueio do ramo direito. Né? O padrão de bloqueio do ramo direito é quando você tem uma onda R e uma onda R' em V1 e ou em V2. Ou em ambas. Tá? Então, quando esse paciente desenvolve esse padrão aqui, tem uma ondazinha R aqui e tem essa onda R' aqui. R' porque geralmente a onda positiva do eletrocardiograma é a onda R. Se tiver uma outra onda R, a gente chama de onda R'. Tá? É interessante que esse paciente fez esse eletrocardiograma e o médico detectou esse padrão de Brugada. Além desse padrão de bloqueio de ramo direito, você não tem uma repolarização normal, olha só. A repolarização que devia acontecer daqui, ela não acontece dessa maneira. O que é que acontece aqui nessa repolarização? Depois dessa segunda onda R, acontece um descenso, como se essa repolarização estivesse mais lentificada. Né? Esse descenso, ele abre o QRS. E ele junta o QRS com a onda T. Né? Então, observe. Há uma abertura desse QRS e uma unificação do QRS com a onda T e a onda T invertida. Esse é o padrão tipo 1 de Brugada. Então, ele ocorre aqui também em V2. Ó. Ele ocorre aqui também em V2. Certo? Isso chama atenção. Por quê? Porque a Brugada é uma doença genética, né? Autossômica dominante. E esse paciente ele tinha outro quadro, um quadro clínico complicado, um quadro clínico diferente. O que é que acontece geralmente em pacientes com hipercalemia? Por isso que eu deixei a hipercalemia para a gente conversar, tem aquele eletro que eu passei direto lá. Esses pacientes que fazem uma hipercalemia mais grave, muitas vezes, podem desenvolver a fenocópia de Brugada. Outros casos que a gente vê na literatura são pacientes com outros distúrbios, como tumores, cânceres, né, pulmonares, né, outros distúrbios também que podem levar a essa fenocópia. Então, esse paciente, no caso, ele não tinha Brugada. O que ele tinha era uma hipercalemia. Na verdade, não era hipercalemia. Esse paciente, especificamente, ele tinha um tumor, um carcinoma pulmonar. Mas, por que eu trouxe esse caso para cá? Porque o paciente com hipercalemia, ele pode fazer o padrão de Brugada. Ele pode fazer uma cópia do padrão. Não é que ele desenvolva a doença, porque a doença, ela é genética. Né? Você tem uma alteração genética. Então, a pessoa já nasce com essa alteração genética. Aqui, esse paciente pode fazer essa fenocópia pelo simples fato de ter hipercalemia. No caso específico, o tumor do paciente foi retirado e aí o padrão voltou ao normal. Trazendo para cá para o distúrbio eletrolítico. Caso a hipercalemia fosse corrigida, o que é que nós teríamos? Nós teríamos um padrão normal de volta ao coração do paciente. Certo? Então, observar, porque geralmente Brugada, ela vem acompanhada de desmaios, né? Ela vem acompanhada de, durante a fase de bradicardia, do nosso ciclo circadiano, o paciente pode fazer sudorese, palpitação, desmaio. A gente tem que observar se tem esse histórico na vida do paciente. Nós começamos em 2018, aqui na
não aqui no Maracanaú, não lá no Maracanaú, né? Porque essa sala aqui é do Maracanaú, mas lá na clínica escola da faculdade, projeto Amicardio, ambulatório de enfermagem cardíaca e prevenção cardiovascular. Então, naquele ano de 2018, no finalzinho do ano, a gente recebeu um paciente de 32 anos e ele trouxe para nós a surpresa de ser atleta, uma pessoa ativa, completamente ativa, né? Ele era etilista à época, e ele fez o primeiro eletrocardiograma dele na vida dele. E aquele eletrocardiograma chamou a atenção da gente, do ambulatório, né? Na época, eu era o único professor que atendia no ambulatório e atendia com os meus alunos. Então, a gente tinha um desafio muito grande pela frente, que era identificar alterações eletrocardiográficas que trouxessem riscos aos pacientes. E qual foi a nossa surpresa? Quando terminamos o eletrocardiograma dele, ainda era um eletrocardiógrafo daqueles de papel, mais antigo, sabe? Já era digital, mas ainda era de traçado, não tinha desenho computadorizado. E a gente detectou um padrão tipo 2 de Brugada. Como é que é o padrão tipo 2 de Brugada? O paciente vem, ele tá aqui, ele faz, ele desce e segue. Muito complicado de a gente identificar, porque ele vai parecer um bloqueio do ramo, né? Só que ele tem um segmento ST em cela. Claro, isso daí não era por hipercalemia, tá? Mas é porque a gente encaminhou esse paciente para o médico confirmou Brugada. E hoje em dia a gente continua dando seguimento no atendimento desse paciente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês fiquem atentos, que nem todo padrão de Brugada pode ser Brugada, né? O padrão dele se mantém, não modificou, ele tem o fenótipo de Brugada. A gente está falando aqui de fenocópia, né? Uma fenocópia de Brugada. Ele tem fenótipo de Brugada, mas não tem a doença. Ele não desenvolveu a doença. Mas ele mudou de estilo de vida, e esse aqui é o nosso grande troféu. É para isso que nós trabalhamos na cardiologia, nós enfermeiros. Ele hoje não bebe mais, continua suas atividades físicas, faz regularmente o eletrocardiograma conosco, né? Ele conhece o seu quadro, ele conhece a sua condição de saúde, e hoje em dia ele sabe que se ele sentir alguma coisa, ele tem que ir para o hospital, porque não tem tratamento para Brugada, né? Causa arritmia, essa arritmia pode ser fatal, ele tem que levar um choque. Infelizmente, é isso. Mas ele vive bem e está seguindo. Eu também trouxe um outro caso, que é um caso clínico publicado em 2007. Eu achei esse caso muito interessante. E eu disse, eu tenho que discutir. Foi publicado na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Aí embaixo as referências, né? Mas o paciente chegou com um quadro de tontura. Ele chegou com náuseas, né? Essas náuseas vinham piorando progressivamente nas últimas 48 horas. Olha só o caso desse paciente. Esse paciente, ele é hipertenso, tomando captopril, fazendo uso de captopril, 75 miligramas de captopril por dia. Esse paciente também estava em uso de espironolactona, um diurético. Ele estava fazendo uso de 400 miligramas de espironolactona por dia, quando, na verdade, haviam sido prescritos para ele 50 miligramas da medicação. Então, ele chegou lá no pronto-socorro. Estou contando para vocês a história do estudo de caso, né? E ele chegou no pronto-socorro com essas náuseas piorando a cada dia, com tonturas, né? E era apenas isso. Foi feito o eletrocardiograma do cidadão, um paciente do sexo masculino, com 63 anos. Né? Como eu falei para vocês, ele tinha hipertensão arterial, mas ele tinha outra comorbidade, ele tinha cirrose hepática. Observa só, porque a discussão aqui é bem interessante. Tá? Deixa eu só pedir um feedback de vocês aqui. Vocês ouvem e conseguem ver aí o eletrocardiograma?
do caso clínico? Alguém pode me responder? Ok. Então vamos continuar na discussão, porque vai ser incrível, vocês vão adorar. Vamos lá. Então esse cara chegou na emergência, fez esse eletrocardiograma. E aí, o que a gente percebe nesse eletrocardiograma? Olha só. Derivação 1. Derivação 1, eu vou amplificar aqui. Nós notamos presença do QRS, onda T, minus plus. Minus plus é uma onda T negativa no início e positiva no final. Então, onda T minus plus e ausência de onda P. Vamos para outra derivação. D2. Mesma coisa. Ausência de onda P. QRS predominantemente negativo e de base larga. Onda T. Olha a onda T aqui, ó. O que é que essa onda T chama a atenção da gente? A articulação dela. Simétrica, de base estreita, aproximadamente 5 milímetros, né? No máximo 5 milímetros. Ausência de onda P, máximo de 5 milímetros. QRS alargado, um QRS tipicamente ventricular, porque ele vem de baixo para cima, tá? T2 negativo, T1 positivo, um problema na repolarização. AVR da mesma maneira. Então, o que a gente nota em todo o eletrocardiograma do cara? A ausência da onda P, primeira coisa. Alargamento da base do QRS, tá? Com aumento de amplitude desse QRS. Você vai ver aqui, ó, em V2 tem um aumento de amplitude, D2 tem aumento de amplitude, AVF também tem um aumento de amplitude. Importante. Ausência de onda P, alargamento da base do QRS, aumento de amplitude, onda T articulada, aumento de amplitude da onda T, onda T articulada com base estreita e simétrica. Isso nos levaria a pensar na hipercalemia. É isso? Hipercalemia. Só que lá, na emergência, os médicos diagnosticaram para esse paciente ritmo idioventricular. Por quê? Porque a frequência dele estava aproximadamente entre 20 e 30 batimentos por minuto. Então, ausência de onda P, pessoal. QRS de origem ventricular. Frequência de 20 a 30 batimentos por minuto. Ora, vamos pensar aqui em ritmo idioventricular. Tá? Ritmo idioventricular. Não foi aventada a possibilidade de ser uma hipercalemia. Tá? Foram feitos exames, o ECG do paciente estava lá. O que é que o médico assistente fez na ocasião? Ele injetou atropina. Vou injetar atropina nesse paciente. Tá? Quando ele injeta atropina, olha o que acontece com o eletrocardiograma do cidadão. Existe um aumento aqui, ó, da frequência cardíaca do paciente. Olha que coisa interessante. Aumentou a frequência cardíaca do paciente, ó. Olha os QRS. Né? Aumentou a frequência cardíaca do paciente. Quando acontece o aumento da frequência cardíaca do paciente, a equipe diz o seguinte: não pode ser ritmo idioventricular. Porque se fosse ritmo idioventricular, não haveria aumento da frequência. O que é que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer o seguinte: olha, se a gente administrou a atropina, que faz o bloqueio parasimpático,
e o sistema simpático respondeu com aumento da frequência cardíaca, é porque o nódulo sinusal, olha só isso, ele está funcional. Aí você deve perguntar, professor, mas como é que o nódulo sinusal está funcional? Se aqui eu vejo que não tem onda P. Porque, na verdade, o que é que eles constataram? Constataram que aquele ritmo inicial não era um ritmo idioventricular, com parada sinusal. Então, tem uma parada sinusal, significa que o nódulo sinusal não está funcionando, ele está parado, e o coração entrou em ritmo idioventricular. Isso não existia, na verdade. A administração do bloqueador parasimpático, a atropina, fez com que o sistema simpático dominasse no coração, e aí a frequência cardíaca aumentou, significando que houve uma resposta nodal, houve uma resposta do nódulo sinusal, apesar de a gente não observar ondas P no eletrocardiograma do paciente. Então, apesar de nós não observarmos ondas P no eletrocardiograma do paciente, houve sim o aumento da frequência. Por quê? Porque a onda P estava lá. Existia a função elétrica do nódulo sinusal. O que não existia era a contração efetiva das paredes atriais. E aí pensou-se em hipercalemia. Pensou-se em hipercalemia. Então, depois dessa resposta da atropina no coração do paciente, pensou-se em hipercalemia. E aí foram instituídas as terapias para hipercalemia. E aí a gente vai comentar sobre essa terapia, porque isso é muito interessante. Né? A terapia da hipercalemia consiste basicamente, vamos ver aqui como foi que eles fizeram. Eles fizeram o teste do potássio, deu 10,7 miliequivalente por litro. Olha só a quantidade de potássio fora da célula. Altíssima. A gente falou que os níveis de potássio vão de 3,5 a 5,5 miliequivalente por litro, aproximadamente. Qual foi a terapêutica que eles instituíram? Eles instituíram a administração de 2 gramas de gluconato de cálcio. A gente vai já falar sobre isso. 60 miliequivalente de bicarbonato de sódio. 60 miligramas de furosemida EV de 4 em 4 horas. E foi feito também glicoinsulinoterapia, né? E nebulização com beta-agonista. Depois que isso foi feito, eu vou explicar essa terapia para vocês, tá certo? Não vou... Depois que isso foi feito, tá aqui o ritmo do paciente, ó. Olha o V1, voltou lá, a onda P começou a aparecer, olha aqui V2. A onda P apareceu em V2, ela voltou aqui, V4, V5, complexo QRS estreitou, né? A base do complexo estreitou. Então, retomou uma frequência normal, né? Entre 60 e 100, então ficou tudo bem. Mas aí agora eu quero conversar com vocês sobre a instituição dessa terapêutica, que é importante. A gente tem que estar próximo do nosso paciente para instituir essa terapêutica, tá? Geralmente, quando as doses do potássio sérico estão muito altas, os médicos prescrevem glicoinsulinoterapia, que é uma associação de aproximadamente 1 unidade de insulina com 5 gramas de glicose, né, infusão contínua, um soro glicosado a 5%. Bom, tranquilo. Isso aí vai reverter essas alterações relacionadas à hipercalemia. Por quê? Porque vai mover esse potássio sérico, potássio extracelular, para o meio intracelular, tá? Por estímulo daí da bomba de sódio, potássio ATPase. Em todas as células que são insulina dependentes. Bom, essa insulina, só que tem um detalhe, cuidado de enfermagem. Geralmente, se você faz a insulina em frascos plásticos, a insulina tende a aderir ao frasco plástico, né? E aí eu estava lendo, e tem um livro que fala, eu até uma coleção muito boa de eletrocardiografia, que diz o seguinte, para que isso não aconteça, para que essa insulina não fique aderida no frasco plástico, e que a gente não perca o efeito dessa bomba de insulina com glicose, né? Para haver uma competição dessa glicose com potássio, e esse potássio sair entrar na célula, a gente precisa gotejar 1 ml
de sangue do paciente, porque o sangue do paciente contém albumina. A albumina vai fazer aquela ação da insulina, impedindo que essa insulina faça aderência lá no frasco plástico da infusão, tá certo? Então, um dos cuidados que a gente geralmente deve ter com isso é que se a gente vai fazer insulinoterapia em plástico, frasco de plástico, é interessante colocar pelo menos 1 ml do sangue desse paciente também dentro da infusão, né, dentro da solução, para que essa insulina não fique aderida lá nas paredes do frasco. Outra coisa interessante é que eles fizeram gluconato de cálcio. Nesse caso, eles fizeram gluconato de cálcio, deixa eu ver aqui, foram administrados 2 gramas de gluconato de cálcio. Existem aqui 2 possibilidades, pessoal. Pode ser usado o gluconato de cálcio, tá certo? Ou o cloreto de cálcio. Por que eles utilizaram o gluconato de cálcio? Eu não sei dizer. O paciente, lembra do começo da história? O paciente ele tinha cirrose hepática. Então, o paciente com cirrose hepática vai ter mais dificuldade de metabolismo. E o gluconato de cálcio, ele precisa passar por uma metabolização hepática. Ele primeiro vai no fígado, vai ser metabolizado, certo? E depois, esse cálcio vai ser liberado na circulação. Então, talvez a conduta melhor fosse usar o cloreto de cálcio. Porque o cloreto de cálcio ele sofre uma rápida dissociação. Não precisa passar pela etapa de primeira passagem, não precisa passar pela metabolização hepática. Agora travou tudo aqui. Eu acho que já é fome. E o efeito é mais rápido. Então, a opção boa para esse paciente talvez fosse o cloreto de cálcio. Claro, o gluconato fez as suas vezes, mas demorou um pouquinho mais. Até porque o fígado do paciente já estava comprometido. Né? Anote isso aí que isso é importantíssimo. Outra coisa importante, tanto o bicarbonato de sódio, foi feito bicarbonato de sódio, não foi? Vamos ver aqui. Bicarbonato de sódio, 60 mil equivalentes. Então, foi feito bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, o magnésio e também o agonista beta-adrenérgico, que também foi feito. Né? Foi feita aí nebulização com beta-2 agonista. Essas medicações de insulinoterapia, elas direcionam o potássio do extracelular para o meio intracelular. Caso essas manobras não dessem conta, esse paciente precisaria ir para a diálise, certo? Então, essa aqui, eu achei uma discussão extremamente importante. E aí eu quero chamar a atenção para você. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tanta janela aberta que eu não sei para onde é que eu vou primeiro. Acho que é para cá mesmo. Vamos terminar. Gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para esse ritmo aqui. Cadê ele? Esse ritmo aqui. Professor, então, qual é o nome desse ritmo? Que foi aquele ritmo lá de trás que eu passei batido. Tá? Esse ritmo aqui, a gente chama de... Já ouviu falar em ritmo sinusal, né? Sinusal. Sinoatrial. Pronto. Esse ritmo não é nenhum dos dois. Geralmente, na hipercalemia, o ritmo que se instala é o sino... Olha, aprender coisa nova. Ventricular. Que coisa extremamente interessante é saber da existência desse ritmo. Esse ritmo poderia ser um ritmo idioventricular, se ele fosse originado aonde? No ventrículo, ou nos ventrículos, em algum lugar dos ventrículos, né? Mas ele não é originário de lá, porque a gente ficou sabendo isso, porque houve uma resposta à atropina. Então, significa que o nódulo sinusal passou a aumentar o seu automatismo, né? Houve hiperautomatismo devido à resposta adrenérgica. Então, o paciente desenvolveu aqui um ritmo sinoventricular. Nódulo sinusal dava o controle, mais átrios parados, não respondendo ao impulso, e o ventrículo tendo a sua resposta. Então, ritmo sinoventricular é um ritmo passível de acontecer em pacientes com hipercalemia. A gente precisa estar atento a esse ritmo sinoventricular.
Outra coisa, agora sim eu vou voltar para lá, para aquele eletrozinho, para a gente encerrar. Esse eletro. O que é que nós temos aqui? QRS de base larga. Nós temos a ausência de onda P aqui, ó. Você não vê onda P em canto nenhum do D2 longo. Então, não a gente já começa a pensar em descartar a possibilidade de taquicardia ventricular monomórfica, tá? Então, não tem onda P. Se a gente encontrasse onda P, uma dissociação atrioventricular ali, a gente pode dar taquicardia ventricular. Mas, no caso aqui, não tem onda P identificável. Então, a gente tem um ritmo acelerado, tá? Uma taquicardia, ausência de onda P, QRS alargado na sua base, né? E aí é só você pedir para medir aqui os eletrônitos. Pede o potássio sérico dele, o potássio sérico vai estar alto. Por quê? Porque na hipercalemia, mais uma coisa para você anotar aí, o paciente pode desenvolver taquicardias com hipercalemia, simulando taquicardia ventricular. Tá? Simulando taquicardia ventricular. E no caso aqui não é uma taquicardia ventricular, aqui é um ritmo sinoventricular, né, acelerado, com frequência muito alta. Tá? Uma simulação de TV. Bom, eu acredito que foi legal. As discussões foram muito boas. Só é chato porque nessa história aí a gente está aqui, a gente não consegue ver as carinhas, né? Eu sei que a gente fica admirado com essas coisas novas que a gente aprende. Muita coisa boa. Essa pequena aula deu aqui eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui aberto para perguntas. Se tiverem perguntas, cadê o nosso mediador? Eu tenho que fazer um print. Parabéns para mim não, pessoal. Parabéns para vocês. Vocês estão aprendendo coisa nova. Isso vocês não vão ver em sala de aula alguma, né? Isso aqui é conteúdo fino. Conteúdo realmente que tem que ficar para a posteridade. Vai fazer diferença na vida de vocês. Vai fazer diferença para a vida do paciente de vocês. Tá? Extremamente importante ter aprendido isso daqui. Se tiver alguma pergunta, cadê o nosso querido Renato? Olá, professor Jader, bom dia, estou aqui. Bom dia, Renato. Os participantes não colocaram nenhuma dúvida aqui no chat, né? Mas se eles quiserem falar, abrir aí o microfone. Eu queria fazer o seguinte, eu queria pedir para eles, se eles puderem, eles abram aí as suas câmeras para eu fazer um print. Eu não vou poder marcar todos vocês, porque evidentemente é muita gente, né? Mas se quiserem, ainda tem 2 minutos. Eu faço um print aqui de vocês bem chiques e elegantes aí. Olha, aparecendo pessoal, bom dia. Porque a gente fica falando com uma tela de computador, isso é meio confuso na cabeça do professor, sabe? Mas é massa quando o pessoal começa a interagir. Quem quiser, aparece aí, que eu vou fazer um print. Olha só, o pessoal lá trabalhando, né? Eita, Larissa. João Vitória Maria. Thaís Nogueira. Só o pessoal aparecendo. Muito obrigado por terem participado. Foi uma horinha que eu acho que foi produtiva. Agora vocês vão ficar aí nos serviços de vocês enlouquecendo para ver eletrocardiograma, ver a dose de eletrólitos dos pacientes, pegar o eletrocardiograma, comparar para ver o que está acontecendo, ver também os exames antigos, né? Às vezes o paciente chegou todo completamente bagunçado lá, eletrônico bagunçado, fez o eletrocardiograma, apareceu. Mas foi lá no comecinho da internação e ele já está corrigido. Mas dá uma olhadinha, né, nos prontuários, aqueles pacientes renais crônicos, geralmente eles fazem esses tipos de distúrbios aí, renais agudos também. Bom, eu vou fazer o print do pessoal, um sorriso bem bonito. Quer tirar a máscara não, Clarice? Clarice, não? Então, vai lá. 1, 2, 3 e print. Deixa eu ver se deu certo, que eu vou colocar aqui no Instagram depois. Cadê? Calma, pessoal, porque eu ainda estou aprendendo, levando papo com a tecnologia aqui. Agora sim. Olha, ficou bonito, viu?
pois depois eu vou publicar lá. Eu gostaria de agradecer, terminamos pontualmente. Obrigado a todos que assistiram, participaram. Hoje à tarde tem lá com o pessoal da Liga, né, que está participando do curso lá. Vai ser muito legal, a gente vai aprender o eletro desde o comecinho, o eletro raiz mesmo. Vou trazer alguns eletros de criança, apesar de não ser a minha praia, como eu já falei, mas eu vou trazer. Eu fiz um estudo, eu fiz um esforço aí para pegar alguns eletros, e eu acho que vai ser interessante, tá bom? Pois um cheiro para vocês, um abraço no coração, e até a próxima. Obrigado pela presença. Em nome, com licença, Jader, bom dia, mais uma vez. Em nome Não, da coordenação do curso de enfermagem, né, de Maracanaú, agradeço a você pela disponibilidade, por, né, presentear essa manhã com essa explicação, com esse aprendizado. Quero também agradecer a todos que participaram, né, a todas e a todos que participaram. Para a gente é um prazer sempre recebê-los por aqui. Então, a nossa programação continua, amanhã tem mais, e aí fico ligado nas nossas redes sociais que a gente está sempre divulgando lá. Obrigado, abraço, bom dia a todos. Obrigado. Tchau, Renato. Tchau, pessoal. Um abraço. Eu saio.